Câncer do ovário, também conhecido como câncer tubo-ovário peritoneal. É um tumor considerado silencioso, que na grande maioria das mulheres, infelizmente, é diagnosticado numa fase mais avançada, em que o prognóstico ele fica mais comprometido. Eu sou Donato Calegaro Filho, médico oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, doutor em ciências. Eu vou responder 5 principais dúvidas em câncer de ovário. Primeira pergunta: eu não quero ter filhos. Tenho mais chance de ter câncer de ovário? Vale ressaltar que um fator de risco isolado, ele não consegue desencadear o evento oncogênico, né, ou o câncer, né, e a gente não está falando aqui somente de câncer de ovário. A gente sabe, no câncer de ovário, que a paridade é um fator protetor, né? Ela é capaz de reduzir o risco de câncer de ovário. Quanto maior a paridade, quanto maior o número de gestações, menor é esse risco de ter o câncer do ovário. Então, fatores de risco. A gente tem a idade, quanto maior a idade, maior o risco. A nuliparidade, né? Então não ter filhos entra como fator de risco. Um importante fator de risco são as síndromes hereditárias, né? E aqui a gente ressalta a mutação do BRCA1, mutação do BRCA2 e a síndrome de Lynch. E como fatores protetores, nós temos as cirurgias, né? Como a retirada das trompas e ovários, a ligadura tubária, né? Que é a laqueadura, e o aleitamento materno, né? Além do uso de anticoncepcionais orais. Segunda pergunta: sinto dores no abdômen e vontade constante de ir ao banheiro. Devo me preocupar? Como é uma doença na cavidade abdominal, os principais sintomas estão relacionados a queixas abdominais. Aumento do volume abdominal, dores abdominais, queixas urinárias, né, de dor ou queimação, né? Então, que são sintomas muito inespecíficos e que podem estar associados a outros diagnósticos. Terceira pergunta: o Papa Nicolau detecta o câncer no ovário? Essa é uma pergunta muito comum de ser feita, mas a resposta é não, né? O Papa Nicolau, ou citologia cervical, é o exame de rastreamento para o câncer do colo do útero. Ele busca avaliar alterações nas células do colo do útero. Como a gente está falando de ovário, que é um órgão abdominal, a gente não vai detectar alterações no Papa Nicolau que possam levar ao diagnóstico do câncer de ovário. Quarta pergunta: a cirurgia é sempre indicada para o tratamento do câncer do ovário? Então aqui a gente está falando de câncer de ovário, em que a cirurgia é um dos pilares para a grande maioria das mulheres com esse diagnóstico. A cirurgia, ela faz parte como uma medida numa fase pré-tratamento, né, como um diagnóstico, né? Então, eventualmente, a gente precisa de material para confirmar o diagnóstico. Então, às vezes, a cirurgia ela pode fazer parte de um planejamento diagnóstico. E aqui a cirurgia também, como terapêutica, ela é muito importante. Ela pode ser inicial, né? Então, nas doenças iniciais, principalmente, como a primeira modalidade. A grande maioria, depois da cirurgia, vai precisar de tratamentos complementares, e a gente está falando de quimioterapia. E tem um cenário em que a doença é um pouco mais avançado, em que a gente usa a estratégia de uma cirurgia de intervalo. O que é essa cirurgia de intervalo? Ela é feita entre os programas de quimioterapia. Então é feita uma parte do tratamento que a gente chama de neoadjuvante, reestadia, né, feito novas avaliações. Essa paciente, tendo uma boa resposta, ela é submetida à cirurgia, então nesse intervalo, e depois é complementado com essa quimioterapia adjuvante, né, que é depois do tratamento cirúrgico. É possível remover os ovários para evitar o câncer? Essa é uma ótima pergunta. A remoção dos ovários, né, que a gente chama de uma forma técnica de oforectomia bilateral, ela é uma medida que sim reduz o risco de câncer de ovário, mas não elimina. Isso porque a gente ainda tem a trompa, as tubas uterinas, também conhecidas, que a remoção destas
acrescenta uma redução adicional desse risco. Saber que o câncer de ovário, né, tem avançado na parte de tratamentos, né, então diversos tratamentos evoluindo, né, combinação de terapias-alvos, né, de novos mecanismos de ação, né, então trazendo grandes esperanças mesmo para aqueles pacientes que são diagnosticados numa fase mais avançada.